Quando os inteiros ímpares positivos de 3 dígitos são divisíveis por 3, mas não contêm o dígito 3? Então vamos à solução desse belo problema. Então, pessoal, primeiramente, é bom nós recordarmos que se nós tivermos um número do tipo ABC, como é que eu sei que esse número é divisível por 3? Ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é um número divisível por 3, ou seja, é 3 vezes um certo k inteiro, né? Pois bem, então, vamos analisar caso a caso. Primeiramente, a primeira restrição que ele impõe é a seguinte: ele pede que os números sejam ímpares. Então, para ser ímpar, o algarismo das unidades deve ser o número ímpar. Então, nós temos quantas opções? Nós temos aqui o número 1, né? O número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Aí você pensa, então eu tenho 5 opções para o algarismo das unidades. Bem, não é assim, né? Porque ele impõe uma outra restrição, que é a seguinte: esses números não podem conter o dígito 3, então eu tenho que excluir o 3 dessa contagem. Então, na verdade, aqui eu tenho 4 opções para o algarismo das unidades. Para o algarismo das centenas, eu tenho 10 opções menos 2. Por que menos 2? Porque eu não posso nem colocar o 3 e nem o 0. Então, aqui eu tenho 8 opções. Agora, o grande problema aqui é nós sabermos quantas opções existem para o algarismo das dezenas. Então, pessoal, vamos analisar aqui o seguinte. Então, para nós analisarmos quantas opções existem para o algarismo das dezenas, nós temos que analisar os possíveis restos que um número pode deixar na divisão por 3. Então, na verdade, nós temos 3 opções de restos, né? O resto pode ser 0, 1 ou 2. Mas por que isso vai nos ajudar a resolver essa questão? Vamos aqui pegar um exemplo. Vamos supor que para o algarismo das unidades eu escolha o número 1. E para o algarismo das centenas eu escolha o número 5. Observe que eu não sei ainda que número é esse daqui, eu vou chamar de x. Mas, ao somar 5 mais 1, eu tenho já o número 6, que é o número divisível por 3. Ou seja, em outras palavras, é o número que deixa resto 0 ao ser dividido por 3. Então, se eu quero garantir que, ao incluir esse número aqui no algarismo das dezenas, a soma desses 3 números continuará sendo o número que deixa resto 0 na divisão por 3, eu tenho que garantir que esse número aqui também é um número divisível por 3. Tendo isso em mente, vamos analisar quais são os possíveis valores que eu posso incluir aqui no algarismo das dezenas. Como eu sei que 5 mais 1 já é um número divisível por 3, então os valores de x serão aqueles números que são também divisíveis por 3, ou seja, múltiplos de 3. Então eu posso pensar aqui, por exemplo, no 0, eu continuarei tendo aqui, como resultado dessa soma, um número divisível por 3. Eu poderia aqui pensar também no número 3, só que eu não posso incluir o dígito 3 nesse problema. Então, eu descarto. O próximo seria o 6 e o próximo 9. Então, eu tenho essas 3 opções. Então, quando o resto é 0, nós temos essas 3 opções aqui de números para ocupar o algarismo das dezenas. Vamos analisar agora quando a soma dos números que ocupam a posição das dezenas e das centenas deixam o resto 1 na divisão por 3. Vamos lá, eu vou pegar aqui um outro exemplo numérico para a gente se orientar. Então vamos imaginar que o algarismo da centena seja 1 e o das unidades seja 9. Então, observe que 9 mais 1 é 10, e 10 deixa resto 1 ao ser dividido por 3.
Eu posso expressar isso utilizando aquela notação da aritmética modular. Eu posso dizer que 10 é congruente a 1 módulo 3. Tranquilo? Então, nesse caso, quais são as opções para o algarismo das dezenas? Bem, eu tenho que incluir um número aqui de tal forma que, ao ser somado com 10, dê um número divisível por 3. Bem, eu tenho que inserir um número aqui de tal forma que, ao ser somado com esses dois outros, eu obtenha um número divisível por 3. Então, como a gente sabe que o resto dessa soma aqui, né, do algarismo das centenas com os das unidades, deixa resto 1, então, se eu inserir aqui o número 2, observe que agora eu obtenho o número 12, concorda? 9 mais 1, 10, com mais 2, 12. E 12 é divisível por 3. Eu também posso pensar no número 5, porque 10 mais 5 é 15, e 15 também é divisível por 3. O outro número que eu posso pensar é no 8, né? Porque 10 com 8 é 18, que também é divisível por 3. E assim eu encerro todas as minhas possibilidades. Portanto, quando o resto é 1, eu tenho 2, 5 e 8 aqui como opções. E quando nós temos resto 2, quais são as opções? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar aqui, por exemplo, o número 4, no algarismo das centenas, e o 7 para as unidades. Então, observe que eu tenho 7 mais 4, 11. Observe que 11 deixa resto 2 na divisão por 3, né? Ou seja, 11 é congruente a 2 módulo 3. Então, quais são as opções que eu tenho para as dezenas? Eu tenho o número 1 como opção, porque 11 mais 1 é 12. Tenho também o número 4 como opção. 11 mais 4 é 15, 15 é divisível por 3. E eu também posso pensar no número 7, porque 11 mais 7 é 18, e 18 é divisível por 3. Observe que a questão ela não tem restrição com relação à repetição de dígitos. Eu posso repetir, né? Como é esse caso aqui, eu poderia colocar 4, 4, 7, ou então 4, 7, 7, não importa. Então, nós temos aqui, mais uma vez, 3 opções para aquele caso em que a soma do algarismo das centenas com o das unidades deixar resto 2 na divisão por 3. Como é que a gente pode finalizar essa questão, pessoal? Eu tenho 4 opções para as unidades, 8 opções para as centenas, e ao escolher esses dois números que irão figurar nas unidades e nas centenas, eu tenho 3 opções de valores aqui para ocupar as dezenas. Portanto, utilizando agora o princípio fundamental da contagem, nós temos 8 vezes 3, que é 24. 24 vezes 4, 96. Tranquilo? Então, nosso gabarito é o item A. Então, se você gostou da solução desse problema, não esqueça de deixar o seu like. E eu desejo a você bons estudos e até a próxima. Forte abraço!